de Josué, capítulo 9, versículo 14, 15 e 16, que diz assim: Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Amém? Pode se assentar, igreja. O título dessa mensagem que o Senhor me deu é Renovando a Aliança. Aliança é a mesma coisa que acordo, é a mesma coisa que pacto, que compromisso. E aqui em Josué capítulo 9, nós acabamos de ler que Josué faz uma aliança, faz um acordo com os gibeonitas. Para entendermos qual é o contexto dessa história, Josué é levantado por Deus para introduzir o povo de Israel na terra prometida. Terra esta que ele prometeu, que Deus prometeu a Abraão, usando Moisés para resgatar o povo de Israel lá do Egito, libertá-lo. Deus levanta o sucessor de Moisés, Josué, para introduzir o povo, tomar posse da terra prometida. Porém, Deus adverte o povo de Israel em todo esse tempo que não era para eles fazerem aliança, não era para eles fazerem acordo com nenhum daqueles povos que habitavam a região de Canaã. E Josué é usado por Deus, derrota Jericó, derrota a cidade de Ai, e se depara ali uma situação inesperada. O povo daquela região, vendo que Josué derrotou o povo de Jericó, derrotou o povo de Ai, eles se unem para guerrear e pelejarem contra o povo de Israel. Mas a cidade de Gibeão, os gibeonitas, vendo que Deus dera livramento a Josué e Israel, dando vitória a essas 2 cidades, e como essas 2 cidades ficaram completamente destruídas, eles dizem: não, contra eles nós não vamos guerrear, não, nós não vamos nos unir com o resto do povo, com as outras nações, para guerrear contra o povo de Israel, não. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos se fingir de embaixadores de uma terra distante, porque Deus, o Deus de Israel, já declarou que toda essa terra é deles. E se nós formos guerrear contra esse povo, nós vamos ter o mesmo fim de Jericó e de Ai. Então nós vamos se fingir de embaixadores de terras distantes, vamos se vestir de vestes velhas, vamos se vestir de colocar calçados velhos nos nossos pés, vamos colocar na nossa bolsa, na nossa sacola, pães embolorados, vamos dizer a eles que estamos de uma caminhada muito longa, odres velhos, para que eles possam acreditar que nós não somos este povo que está determinado a morrer, porque o juízo de Deus sobre aqueles povos ali já estava determinado. A sentença é: Josué, mata, Josué, não poupa. E esses homens usaram de mentira. Porém, o nosso Deus é tremendo. Eles foram fazer acordo com Josué para não morrer. Até parece a minha história, até parece a tua história, sabe por quê? Há um tempo atrás, antes de você fazer uma aliança com Deus,
Jesus vai voltar. Aleluia. Jesus vai voltar, eu tenho que aceitar esse Jesus. Vai vir o juízo, o Senhor vai castigar. Então eu preciso fazer um acordo, eu preciso fazer uma aliança com esse Deus. Então esse povo, os gibeonitas, por mais que eles tenham usado de mentira, o Senhor pegou eles lá na curva, porque eles foram fazer uma aliança baseada em mentira, porém eles fizeram uma aliança com Deus. Outrora nós também só queríamos escapar do juízo, nós só queríamos ficar livre das consequências da nossa vida errada que nós vivíamos, nós só queríamos talvez esconder alguma coisa. Mas eu e você chegamos aqui neste lugar, e mesmo que a nossa aliança no início não tenha sido baseada na verdade, o Senhor nos pegou lá na curva também. Aleluia! Glória a Deus! E vocês vão entender até o final dessa mensagem o que Deus fez na vida desse povo. Por isso não julgue quando alguém adentra as portas dessa santa casa, todo arrebentado. E muitos às vezes dizem, não vai durar uma semana. Esse aí a gente já conhece, não vai durar um mês. Não julgue, porque é um trabalhar do Espírito Santo. E Deus começou a trabalhar na vida dos gibeonitas, que era o inimigo do povo de Deus. Mas eles, por medo do juízo, fizeram um acordo, baseado em mentira, mas fizeram um acordo, fizeram uma aliança. Porém, os israelitas, diz a palavra do Senhor, que eles se precipitam, eles não buscam, não consultam ao Senhor sobre aquela situação. Aí a gente já começa a aprender, né? Não se precipite, não abra sua boca sem antes falar com o Senhor. Você pode se comprometer, você pode comprometer a sua casa, você pode até desobedecer a Deus. Foi o que aconteceu aqui com eles. O Senhor havia dado ordem lá atrás, já falando para Abraão, vocês vão herdar a terra, mas é para destruir todo o povo, não é para poupar ninguém, não era para fazer aliança. Mas o nosso Deus é um Deus justo, um Deus que nos ensina que a nossa palavra tem que ser sim e não. O que passa disso é procedência maligna. Se você falou sim, é sim. Se você falou não, é não. Ainda que isso custe, ainda que isso custe caro para você, ainda que no final das contas você tenha prejuízo. Se você falou sim, é sim. Se você falou não, é não. E foi isso que aconteceu aqui com Josué. Eles precipitam-se, eles fazem acordo com esse povo, e passado alguns dias eles descobrem que era tudo mentira. A verdade vem à tona. E ali naquele momento eles questionam aquele povo, indagam aquele povo: por que vocês fizeram assim? Por que vocês mentiram? E eles dizem: nós tememos pela nossa vida. Eles sabiam que se eles se declarassem gibeonitas, Josué ia tirar sua espada e matá-los ali mesmo. Então, temendo o juízo, eles se humilharam. Ainda não era uma humilhação perfeita, era uma humilhação com segundas intenções, mas Deus começou a trabalhar na vida deles. Aí o que acontece? Josué, vendo essa situação, fala: não podemos matá-los, não podemos destruí-los, para que não venha a ira do Senhor sobre nós. Porque Josué sabia, jurou, falou, fez aliança, fez acordo, se comprometeu, então agora cumpre. Agora cumpre, porque Deus é Deus de sim e Deus de não.
disciplina, um castigo que cura, porque olha o que Deus fez. Josué chega para eles e diz assim, amaldiçoa ainda eles, diz assim, só vê o versículo, só um minuto, 20, isto porém lhes faremos, conservá-los-ei com vida, mas que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes, vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe disseram. 23, agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Meu Deus, Josué ficou indignado. Josué chegando ali, ele amaldiçoou aquele povo. Porém, aquele castigo, Deus tinha um propósito naquele castigo, como tem conosco também, igreja. Quantas das vezes passamos por lutas, passamos por situações, por tribulações, que a gente fala, por que Deus está permitindo isso na minha vida? Por que Deus está fazendo eu perder isso? Por que Deus está permitindo eu passar por essa situação? Qual foi o pecado que eu cometi? O castigo de Deus é curativo, Ele quer te curar. O castigo de Deus é pedagógico, Ele quer me curar, Ele quer me ensinar. E é isso que está acontecendo aqui. Josué acha que está amaldiçoando eles, mas na verdade está abençoando. Vocês vão ver a virada. Ele amaldiçoa os gibeonitas e dizem, não vai faltar servos no meio de vocês. Gente, isso não é maldição, é bênção. Um povo que estava condenado à morte, um povo que já estava condenado por Deus a passar pelo fio da espada, a ser destruído, porque eles se humilharam, foram transformados de inimigo para servos. E foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com você. Nós estávamos condenados à morte eterna, à perdição eterna, mas um dia nós entramos por essas portas e nós nos humilhamos diante desse altar e falamos, Jesus, eu preciso de Ti. E o Senhor transformou o inimigo em servo, em serva, e nós estamos aqui assentados nesses lugares celestiais. Glória! E ainda diz mais, não deixará de haver, ou seja, não deixará de ter servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água, nem tiradores de água. A fonte não é minha, o poço não é meu, eu só tiro a água para dar para a igreja. Nessa noite somos tiradores de água. E ele está dizendo assim, ó, não vai faltar servo. Eu profetizo na tua vida nessa noite, na tua família nessa noite, que não vai faltar servo de Deus na tua casa. Os teus filhos serão benditos do Senhor. Não faltará tiradores de água. Não vai faltar preletores, pregadores, homens de Deus, mulher de Deus na tua família. Existe uma promessa sobre a tua casa. Existe uma promessa sobre os teus filhos. O castigo foi transformado em bênção. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Ele honra. Deus não olha como nós olhamos. Deus não olha como o homem olha, como o homem vê. Eles estavam vendo os gibeonitas como mentirosos, enganadores. Mas Deus estava olhando e falando, eu também quero salvá-los. Agora eles fizeram uma aliança. Agora eles vão cumprir com essa aliança. Agora eles vão cumprir com essa promessa. Vai dar vida, vai declarar vida sobre esse povo. E após todo esse contexto, essa história, só para vocês entenderem o que é a história
dos gibeonitas, dos gibeões. Eles fazem aliança agora, eles são um povo protegido de Israel. E ainda diz mais aqui no 23, que eles vão ser tiradores, sabe para quê? Para toda a congregação e para a casa do meu Deus, Josué disse. Vocês vão tirar a água para a casa do meu Deus. Meu Deus, que honra! Que honra! Deus te chamou lá das trevas, trouxe aqui para a sua maravilhosa luz. Não foi para você ficar sentadinho aí no banco, não, só. Ele quer hoje que você venha cortar lenha aqui nessa obra. Ele quer que nessa noite você venha tirar água para o altar do nosso Deus. E esse povo que agora é protegido por Israel passa por uma situação difícil, porque todas as vezes que nós fazemos uma aliança com Deus, o inimigo se levanta. Veja bem, quando você estava lá fora, muitos de nós tínhamos paz lá fora, uma falsa paz, a vida tranquila. Alguns não, alguns chegaram arrebentado, todo destruído, mas outros não. Outros tinham bom emprego, a família estava indo tudo bem, não tinha enfermidade. Aí foi só você aceitar Jesus, parece que o mundo desmoronou na sua cabeça. Existem algumas pessoas que passam por isso, por quê? Porque quando você faz uma aliança com Deus, você declara guerra contra o inferno. Você declara guerra contra o diabo, contra o inimigo. E foi isso que aconteceu aqui. Aqueles outros reis, o rei de Jerusalém principalmente, uniu todos os outros lá daquela terra e disseram assim: olha, os gibeonitas fizeram paz com Israel. Nós vamos pelejar agora contra eles. E foi isso que aconteceu contigo, foi isso que aconteceu comigo. Quando você fez paz com o povo de Deus, quando você fez uma aliança, um compromisso com o Senhor, o inimigo se levantou contra a tua vida e começou a pelejar contra você. Só que os gibeonitas, eles clamam para o povo de Israel e diz: venha socorrer os teus servos. Venha socorrer os teus servos. E o povo de Israel vai para socorrer eles. Aí vem aquela história linda que nós já aprendemos lá na escolinha bíblica dominical, que Deus parou o sol, que Deus parou a lua para Josué, quando Josué clamou ali. Quando Josué sai naquela peleja, o dia vai passando, a noite vai chegando, ele não conhecia ali a geografia daquele lugar, então eles não poderiam lutar ali no escuro. Então Josué, na sua simplicidade, ele ora: lua, sol, detenha-te, lua, para. Hoje, pela ciência, nós sabemos que quem gira em torno do sol é a Terra. Mas ali eles não tinham esse conhecimento científico. Eles, como nós vemos o sol, parece que ele gira, parece que ele anda, né? Então ele diz, na sua simplicidade, ele diz: sol, detenha-te. E sabe o que eu me lembro? Eu me lembro que a palavra de Deus diz assim, que nós não sabemos pedir como convém, mas que o Espírito de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E foi o que aconteceu aqui, quando Josué pediu para o sol parar, quando ele pediu para a lua parar. Deus olhou lá pro alto do céu e falou: tô te entendendo, meu filho, tô te entendendo. Você quer
Entenda, Deus é Deus de aliança, Deus é Deus de pacto, Deus é Deus de compromisso. Então se você entrou aqui e ainda não passou pela verdadeira conversão, se você entrou aqui com mentiras, dizendo só quero escapar do juízo, eu só quero ficar um tempinho ali, porque eu quero conquistar o coração daquela moça, eu vou ficar ali só um tempinho, porque eu quero conquistar o coração daquele jovem. Saiba, hoje Deus te trouxe aqui para você fazer uma aliança com Deus de verdade. E quando eles fizeram essa aliança, Deus, que é Deus justo, que é Deus fiel, quando eles se encontraram numa situação, em apuros, em situações difíceis, o que Deus fez? Parou a terra, quase um dia inteiro, o sol e a lua, mandou pedras, saraiva só para socorrer os gibeonitas. Meu Deus, quando você precisar, o Senhor vai te socorrer, mas é preciso você ter aliança com Deus. Passa-se muitos anos, muitos e muitos anos, levanta-se o rei Saul, e Saul quebra essa aliança que Josué e Israel fez com os gibeonitas. Em 2 Samuel capítulo 21 vai contar essa história. Saul quebra essa aliança, tem um trágico fim, morre. Deus levanta Davi, e de repente uma fome terrível, que já durava 3 anos consecutivos sobre Israel. E aí Davi vai consultar o Senhor: Senhor, por que dessa fome? Senhor, por que dessa tribulação? E Deus diz: é por causa de Saul, porque ele destruiu os gibeonitas. Passou-se muitos anos, mas Deus não esqueceu da aliança. Saul, um homem que foi chamado por Deus, porém não converteu verdadeiramente o seu coração para Deus, andou segundo os seus propósitos, teve um triste fim, foi quebrar essa aliança, mata os gibeonitas, aqueles que Deus defendeu com grandes pedras de saraiva. E aí a fome vem na terra. Sabe por que muitas das vezes a gente passa a luta? Porque você fez uma aliança com alguém, você está quebrando essa aliança. Você veio diante desse altar e fez uma aliança com seu esposo. Deus fez uma aliança, você fez uma aliança com a sua esposa. Então não quebre a aliança que você fez no altar de Deus. Não quebre a aliança. Se você fez uma aliança com Deus e está desistindo dessa aliança, não quebre a sua aliança com Deus. Talvez você tenha dito assim: ó, vai ser o meu último culto. Não quebre a aliança com Deus. E a fome estava assolando o povo de Israel naquele tempo, por conta de que eles foram infiéis ao pacto, ao acordo. E Deus orienta Davi a chamar os gibeonitas, e eles pedem: eu quero 7 homens da casa de Saul, para que enforquemos diante do Senhor. Não quebre a aliança. A quebra de aliança de Saul foi a destruição da sua casa. 7 descendentes de Saul morreram enforcados porque Saul foi infiel. E após esse juízo ser executado, vem a bonança do Senhor. Interessante que quando Davi vai escolher ali os 7 homens para serem enforcados, ele lembra: Mefibosete não. Sabe por quê? Porque um dia Davi fez uma aliança com Jonatas. E ele sendo fiel, não. Outros 7, mas Mefibosete não. Não quebre a aliança. O juízo é executado
Deus manda a bênção. Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, porque Deus, Ele é fiel. Saiba, se você está passando alguma luta nesse tempo, que te faz pensar, eu vou desistir, eu vou parar, não pare, não se esqueça, Deus está falando, eu sou Deus de aliança, e eu guardo essa aliança. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9 diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Então, se você é fiel, saiba que o teu Deus é mais fiel do que você. Se você é justo, se você ama e guarda os mandamentos do Senhor, Ele está falando: eu sou fiel para garantir o cumprimento da promessa que eu te fiz. Somente guarde a aliança em nome de Jesus. Eu agradeço essa oportunidade. Amém. Pastor, dá a oportunidade para nós orarmos. Se você nesta noite deseja fazer uma aliança com Deus, porque você ainda não o aceitou como seu único e suficiente Salvador, venha rapidinho aqui, que a igreja vai orar por você. Porém, se você está aqui no meio do povo de Deus, você é obreiro, obreira, você faz a obra do Senhor, você é regente, você é componente de um grupo, você só vem na igreja, mas é batizada e sente desejo de